Se você acha que as opiniões que você tem acerca de qualquer assunto, ou até mesmo as reflexões que você tem, o que a gente chama de pensamento próprio, realmente é seu, você está enganado. Você pensa que tudo que você consome, seja por meio de notícias, conteúdos, seja o que for, esse conteúdo, isso tudo só chega até você única e exclusivamente porque querem que você consuma aquilo. E como todas as suas reflexões, todos os seus pensamentos têm como grande parte os conteúdos que você, obviamente, consome anteriormente, o que te abastece para ter suas reflexões é algo que querem que você consuma e, por consequência, também é algo que vai influenciar diretamente no seu pensamento e nas suas próprias atitudes. Então, o que te abastece para ter os seus próprios pensamentos é algo que querem te abastecer, é o combustível que outras grandes instituições e pessoas te abastecem, colocam em você, né? É a gasolina que as outras pessoas decidem para você e, por consequência, ter um pensamento próprio é cada vez mais difícil. Até mesmo o pensamento crítico que vem por meio de você parar para pensar e ter, sem dúvida nenhuma, algum tipo de questionamento ali é algo cada vez mais difícil de você conseguir, justamente porque cada vez mais você é abastecido pelo que as grandes instituições querem que você seja abastecido, não pelo que você, deixa eu escolher o que eu vou consumir. Você pode até ter um senso crítico maior, etc, e isso com certeza é diluído, mas eu digo para a grande massa, não. Então, quando você escolhe o conteúdo que as pessoas vão assistir, você tem um impacto direto sobre elas, sobre o pensamento delas, sobre a atitude delas. Até comentei um pouco mais sobre isso, esse modus operandi das grandes instituições, principalmente do Soros, eu comentei no último vídeo. Mas eu acho que o exemplo mais claro que eu posso dar aqui para você, sem dúvida nenhuma, é o TikTok, né? E vou dar um exemplo aqui que talvez seja o mais básico possível, né? O TikTok não existe na China, né? O TikTok é chinês, né? E não existe na China. A versão chinesa do TikTok, que inclusive é da mesma empresa, se chama Douyin. E aqui você vai ver uma discrepância muito grande no modus operandi do Douyin, do TikTok da China, vamos chamar assim, e do TikTok do Ocidente, a Europa, Estados Unidos e Brasil, tá? Lá na China, para início de conversa, eles têm várias regras, né? Fora a censura, obviamente, né, da China, eles têm um controle muito maior do conteúdo, por exemplo, do conteúdo e do tempo de uso para os menores de idade. Inclusive tem um vídeo famoso de uma pessoa lá na China criando conta nesse Douyin, ou seja, não tem algoritmo ainda no Douyin, e o que aparece ali num algoritmo virgem, digamos assim, um algoritmo que não foi usado, não tem preferências do usuário, muitas pessoas fazendo construções, muita coisa sobre engenharia, muita coisa sobre, sabe, dessas coisas, digamos, mais práticas e úteis para as pessoas, né? Então isso já é algo um pouco curioso. Aqui, se você abre uma conta nova no TikTok, você sabe muito bem o que vai aparecer para você, em grande parte algo que vai levar diretamente ao seu emburrecimento, né? Não se engane, né, gente? Na China, nenhuma empresa na China, ela existe sem o aval e sem, em parte, o controle do governo chinês, tá? Não existe. Aí eu te faço uma pergunta. Os chineses, eles não querem o TikTok, pelo menos não o TikTok que está presente no Ocidente, eles não querem o TikTok lá, tá? Inclusive é outro aplicativo e com várias outras diretrizes. Você acha mesmo que isso não é algo pensado estrategicamente, é único exclusivamente para não falar mal do governo? Você acha mesmo? Eles têm uma tecnologia que ela é implementada em massa no Ocidente, mas lá eles utilizam de uma forma totalmente diferente. Você acha que isso realmente tem a ver com liberdade de expressão, que eles querem tolir a liberdade de expressão lá? Você acha que é só isso? E você pode estar achando que eu estou indo para um lado meio conspiracionista, né? E é basicamente ir por esse caminho que eu estou querendo ir, mas eu vou apresentar fatos, tá? Eles ganham muito com o TikTok estando no Ocidente da forma que está. Eles ganham, por quê? Eles começam a trabalhar em cima da divisão interna, né? Você começa a dividir internamente como se fosse uma espécie de cavalo de Troia. Se você acha que eles não pensam nisso, aí é questão de ser inocente, tá? Aí é realmente questão de ser inocente. Só você ver o que está acontecendo de uma maneira geral, e isso não é uma visão
uma visão conservadora do que está acontecendo, a sociedade evolui, etc. Mas pense exatamente no que a gente está vendo no mundo hoje, né? A gente está vendo essa geração, a minha geração é a geração mais nova também, é uma geração que está totalmente perdida em drogas, né? Maconha, a naturalização da maconha, do próprio álcool também, o pornô, a ausência de família, a constituição familiar sendo muito diluída, né? E aí, hoje em dia, você fala com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é mais liberal, não sei o que, você fala com ela sobre família, você já vira um fascista, né? Mas se você não acha que a família é uma instituição importante no crescimento e no desenvolvimento das pessoas, eu não tenho nem como discutir mesmo. Pode chamar do que quiser, mas sem dúvida nenhuma o núcleo familiar é algo hiper mega importante para o desenvolvimento das pessoas, para a distribuição de valores, enfim. É até difícil a gente entrar nesse tema, né? Mas a gente também tem uma sociedade triste em níveis extremos, né? Entulhada em antidepressivos, talvez muito por causa justamente dessa ideia do niilismo, né? De pode tudo, vamos, prazer, hedonismo, prazer, o que importa é o prazer, vamos levar o prazer, o dia de amanhã não importa, né? Viva hoje, você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, essa coisa toda aí. E também a gente pode colocar aí, até do ponto de vista sociológico, pra gente não entrar na discussão religiosa, mas até do ponto de vista social mesmo, né? A ausência de Deus e o impacto que isso tem, né? A ausência cada vez mais latente de Deus. Inclusive eu assino uma newsletter católica, acompanha as notícias do mundo católico. O cara entrevistou um cardeal lá importante, lá no Vaticano mesmo, e ele fala, realmente, a presença está sendo diminuída ao longo do tempo, né? O número de fiéis, etc, etc. Então, essa ausência de Deus é algo que também compõe esse contexto. Então, essa é a nossa geração hoje. E é óbvio que existem pessoas, instituições e países que guiam para que ocorra essa fragmentação da nossa sociedade. Eu acho que é difícil a gente não falar sobre o TikTok, é algo que milhões e milhões de pessoas usam diariamente, isso tem impacto gigantesco, e lá, de onde o aplicativo ele funciona de uma maneira totalmente diferente. Então, isso tem um impacto em todos esses fatores que eu falei aqui, dessa geração minha e que está vindo, né, da minha geração ali. Então, você pensa nessa divisão em um outro fator também que atualmente está sendo muito discutido. Por exemplo, sempre foi um consenso nos Estados Unidos, aqui, em todo lugar, no Ocidente, etc., ser contra as instituições terroristas, né? Os grupos terroristas. Sempre foi. Tipo assim, isso não é algo que tem discussão. Não, eu acho que nunca foi algo discutido, né? Era algo ali básico, né? Algo antes de qualquer tipo de discussão política, né? Aí hoje a gente vê na rua em Londres, a gente vê até na própria Califórnia, você vai ver lá manifestações pró-Palestina, só que aí com manifestações apoiando e acreditando que o Hamas faz, que é um grupo terrorista, que o Hamas faz é em prol da defesa do povo palestino. Mas aí você me fala, cara, a gente está saindo do senso comum. Essa galera está destruindo a base de valores que a gente sempre teve consolidada, independentemente de política. É uma discussão que vai muito além de política. Isso não é uma questão de candidato A ou candidato B, é muito anterior a isso. A divisão que eu estou querendo dizer aqui não é uma divisão política, não é uma divisão de Trump versus Biden, Bolsonaro versus Lula. Não é essa a divisão. É uma divisão muito anterior, é uma divisão muito mais básica das coisas, né? É de não ter o mínimo de... Eu não concordo com... Nunca teve essa discussão não, mas esse grupo terrorista faz o que faz. Não, para aí, não pode fazer, não tem discussão. Sempre teve essa base moral, né, entre as coisas. Mas não, para atingir os supostos objetivos das pessoas que acreditam em algo, começa a valer tudo, então você não tem mais a base moral de discussão, né? E isso é o que mais me preocupa, né? E, sem dúvida nenhuma, a guerra, a famigerada Terceira Guerra Mundial já começou faz tempo, né? Você vê o tanto de discussão acerca de tecnologia da China nos Estados Unidos, tentar invadir, não sei o que, até
terceira guerra mundial, essa divisão bem estabelecida, China e Rússia, inclusive apoiando financeiramente, fornecendo armas para grupos terroristas, e aí chega os Estados Unidos e envia dinheiro também pro outro lado para tentar combater isso. Só que dentro dos Estados Unidos você não tem uma coalizão, né? As pessoas estão divididas dentro do próprio Estados Unidos de temas muito básicos, igual eu falei com vocês, de que era algo que sempre foi unanimidade. E hoje em dia você vai ver no Twitter nos Estados Unidos tanto de pessoa defendendo o Hamas explicitamente. Aí você vai ver manifestação em Londres, nego defendendo Hamas e com uma bandeirinha do LGBT do lado. Bandeirinha LGBT do lado. Aí você me fala assim, cara, isso é emburrecimento explícito, né? Porque você não sabe o que acontece com uma pessoa LGBT lá, com o Hamas, na mão do Hamas. Tá no estatuto dele. Leia antes de apoiar uma instituição, leia, né? Então, assim, é um negócio que me deixa muito preocupado de uma maneira geral. Não é a questão única, exclusivamente guerra, né? Mas o cavalo de Troia que foi implementado nas sociedades ocidentais, né? Então você pensa, essa divisão básica das coisas é o que mais me preocupa, não é divisão política. Política, de fato, cada um tem sua opinião, mas antes disso, vale qualquer coisa para defender algo que eu acredito, mas que todo o conhecimento que eu tenho acerca daquilo foi obtido por meios da maneira que eu comecei esse vídeo aqui. De onde vem o conhecimento dessa galera que está defendendo o conhecimento, né? De onde vem as informações dessa galera que está defendendo o indefensável, que era indefensável até 2 anos atrás, até 10 anos atrás. De onde vem? Qual é a fonte que esse povo está bebendo, né? De onde está vindo isso? E eu te garanto uma coisa, é só você parar para pensar. Veja o meu último vídeo. Nada que chega até a gente, nada é demais, mas assim, pouco do que a gente consome, muito pouco do que a gente consome não tem nenhuma influência grande. A própria existência do TikTok, nos moldes que nos Estados Unidos, no Brasil, já é algo gigantesco do ponto de vista de eles estão querendo abastecer a gente com um determinado tipo de informação. E não é que todo TikTok, e o povo às vezes ele acha a tal teoria da conspiração um absurdo, porque acha que todo TikToker é financiado pela China. Não, gente, é óbvio que não. Mas os TikToks que fazem vídeos que impulsionam interesses chineses, que está dividindo a sociedade ocidental, tá? De onde essa galera está sendo abastecida, né? Quem patrocina esses caras? Mesmo que veladamente, mesmo que por meio de uma marca, mesmo que por meio de uma instituição filantrópica, né? Quem que abastece essa galera? E aí você começa a ver, você vai começando a ligar os pontos e não tem como fugir do ponto de que você é abastecido com informações e essas informações têm um interesse gigantesco, porque com as informações que você recebe, com o conteúdo que você consome, você é levado a ter um tipo de pensamento e esse tipo de pensamento se reflete em atitudes, tá? Inclusive atitudes, em casos drásticos, atitudes de violência, né? Então você começa a dividir uma sociedade, isso em última instância leva à violência, a história mostra isso claramente pra gente. Então não é divisão política, tá? Eu não tô falando aqui de divisão política, é divisão de valores. E eu acho difícil não pensar que existe uma guerra em andamento sobre isso. E que a destruição do Ocidente, se acontecer, vai ser muito devido a esse rompimento interno de valores básicos. Se você não basta brigar com o inimigo externo, você tem que brigar com o inimigo interno e aí a situação se complica demais. O famoso cavalo de Troia ali está sendo implementado ali por diversos meios e hoje eu enalteci aqui, eu falei um pouco mais sobre o TikTok, tá? Vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês verem o tanto que tá essa polêmica gigantesca nos Estados Unidos permitiu ou não o TikTok, justamente por toda a questão de guerra cibernética, né? De acesso a informações dos americanos, de acesso a, enfim, várias questões relativas a informações, a obtenção de informações. Você sabe o tanto que esse assunto tá latente, LGBT e tudo mais. Você sabe o tanto que a gente está falando sobre isso. Aí você pega um aplicativo chinês e coloca nos Estados Unidos para todos os americanos. Literalmente 300 milhões de americanos, 200 milhões de americanos têm isso. De uma população de 400 milhões, metade usa.
o negócio. Aí você fala assim, caraca, como assim, né? Como assim? É um negócio que realmente foi muito rápido, foi um espiral muito rápido e é um aplicativo, querendo ou não, de um adversário dos Estados Unidos. Então, é isso. Gente, isso é o que mais me preocupa de uma maneira geral, tá? Eu acho que não é questão política, político A, político B, é muito a quebra de valores, né? E essa guerra que está acontecendo agora em Israel, Palestina, eu acho que está exemplificando muito bem o que tem acontecido nos últimos anos, né? Essa quebra de valores e por consequência ao invés de brigar contra o inimigo que antes era um consenso, né? Uma entidade terrorista, não. Você não tem mais esse consenso nem internamente, e por consequência fica mais difícil de brigar com a instituição externa e que sempre foi inimiga, e por consequência também você acaba tendo uma divisão interna, tem que brigar internamente, às vezes você não tem um apoio para atuar contra a instituição terrorista, então tudo piora, né? Uma espiral que tudo piora. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você vai acompanhar os vídeos do canal, você pode se inscrever aqui, clicar no sininho. E é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!